Vamos dialogar sobre o currículo por projeto. Quando pensamos em currículo, precisamos compreender a importância de refletir sobre todos os processos de ensino. O ensino e a aprendizagem, enquanto dimensões intrínsecas, enquanto dimensões que não se dissociam, enquanto dimensões complementares. Quando pensamos o currículo na perspectiva de um ensino atrelado à aprendizagem, é viável que busquemos partilhar essas concepções com quem mais estabelece essa parceria, com quem mais importa também para essa aprendizagem, que são os nossos estudantes e as nossas crianças, que precisam se encontrar no centro destes processos. Durante muito tempo, o ensino esteve voltado à dimensão docente, enquanto perspectiva unilateral. E teorias mais progressistas colocam a figura docente numa perspectiva de mediação, numa perspectiva de valorização do compartilhamento das experiências. Então, nesta perspectiva, é que o currículo pode ser pensado por projeto e não como algo a ser pré-definido e engessado, mas como algo flexível, algo que se transforma no cotidiano, algo que se transforma de maneira dinâmica, de maneira viva, pela interação que as pessoas também estabelecem entre si. Então, o currículo, na perspectiva de projeto, é uma possibilidade, é uma via de partilhar e de valorizar construções coletivas do conhecimento. O meu nome é Tatiana, eu sou mestre em ensino em ciências e saúde e doutoranda em educação pela Universidade Federal do Tocantins, membro do CEPELS, que é esse grande grupo de pesquisa, de estudos sobre lazer e educação. Essa apostila, ela se estrutura em 4 unidades, sendo que a primeira se volta às concepções de currículo e projeto, também apresenta desafios e tendências que não são definidas como uma realidade única, mas que são apresentadas enquanto pontos de reflexão. Cada realidade vivenciada nos espaços educativos, nos espaços escolares, né? Educativos, porque nem sempre são escolares em âmbito formal, e nem sempre essas tendências e esses desafios vão dialogar com todas as realidades na integralidade, mas elas são oportunidades de reflexão para que cada sujeito, cada docente se perceba a partir da sua própria realidade. Na unidade 2, são apresentadas as funções e a organização do currículo em âmbito da interdisciplinaridade. A unidade 3 traz o planejamento por projetos interdisciplinares, é a materialização das propostas interdisciplinares como possibilidades de ensino e as tecnologias digitais. E a unidade 4 traz perspectivas sobre a gestão da sala de aula, inclusão e a diversidade no currículo. Então, o currículo por projeto é uma organização didática metodológica também que gira em torno da elaboração e da abordagem prevista, proposta por projetos. Os projetos, eles têm um diferencial que se volta à construção de maneira contextualizada e de maneira coletiva, o que tem uma possibilidade, né, de ampliação, de que essas aprendizagens elas se tornem mais significativas. Então, o ensino, na perspectiva investigativa, colaborativa, é uma dimensão que entende a importância de uma postura ativa das crianças, dos estudantes, né, dos discentes, pensando a realidade, pensando a transformação desses contextos
por meio da identificação de problemas reais, de questões reais, de situações vivenciadas, de experiências já adquiridas. Então, as competências que se desenvolvem pelas habilidades que a metodologia de projeto exige, são competências que se voltam ao próprio protagonismo. Então, é pensar criticamente sobre o que está sendo vivenciado. O desenvolvimento da autonomia, ele também é potencializado ao passo que as pessoas se importam com esses processos que estão acontecendo, ou seja, ensino e aprendizagem se unem por meio de uma relação dialógica entre esses sujeitos, de forma que as pessoas compreendam que a caminhada segue uma mesma direção. Esta caminhada, essa trajetória, né, do ensino, ela se encontra numa mesma direção da aprendizagem. Ensino enquanto proposição, enquanto propostas pedagógicas e aprendizagem enquanto aquisição de habilidades, enquanto transformação dessas habilidades em competências, que seria o conjunto dessas habilidades na resolução de situações problema, na resolução de situações desafiadoras. Então, essa articulação entre teoria e prática, ela é possibilitada pelo currículo organizado por projetos, porque ela retira do docente a unilateralidade quanto às práticas pedagógicas que se consolidam dentro da sala de aula. Então, essa dinâmica de parceria, de diálogo, de entendimento, de construção do que vai ser proposto, é algo que articula de uma maneira mais real e prazerosa a teoria e a prática. Algumas pessoas compreendem que teoria e prática são dimensões, embora complementares, mas são dimensões que podem ser compreendidas de forma isolada. E uma boa teoria é o que fundamenta uma boa prática. E uma boa prática é aquela que se alicerça em teorias e reconstrói essas teorias por meio dos confrontos e dos tensionamentos com a realidade. Então, nós abordamos nesse primeiro momento de introdução o letramento acadêmico e o letramento científico digital. O letramento acadêmico, enquanto conjunto de habilidades, enquanto possibilidade de curadoria, de construção dessas informações que se transformam em conhecimentos. O letramento acadêmico, ele se volta à compreensão de que eu produzo ciência, eu produzo cultura enquanto discente, eu entendo a minha corresponsabilidade em todos os processos de aprendizagem e eu intervenho nos processos de ensino a partir da articulação que eu expresso com aquilo que eu aprendo, com aquilo que eu tenho enquanto interesse, a articulação do docente em perceber as áreas de maior interesse também dos seus estudantes. Então, o letramento acadêmico, ele se voltando a todas essas habilidades de leitura, de escrita, de interpretação, não só cognitiva, mas de mundo como um todo. E o letramento científico digital, que se volta à utilização efetiva, ativa, crítica dos próprios recursos digitais que se encontram à disposição de todas as pessoas e que fazem parte dos cotidianos e do dia a dia, e que precisam ser repensados também como ferramentas potenciais nas práticas de ensino. Então, enquanto concepções de currículo, nós trazemos 3 dimensões importantes para que o docente compreenda que a sua postura pedagógica inevitavelmente é política. Não há possibilidade de uma postura docente neutra, no sentido de que não haja um impacto social, educativo, junto aos seus estudantes. Então, o currículo formal, aquele prescrito nas diretrizes, na própria BNCC, nos documentos curriculares de território,
definindo, então, de maneira coletiva esses conteúdos, objetivos, metodologias, as avaliações em larga escala. Então, são as dimensões prescritas desse currículo e que são diretrizes que vão balizar o trabalho dos ambientes educativos. O currículo oculto, que é aquele currículo que tem um desdobramento ao se confrontar com as próprias crenças dos sujeitos que estão ali construindo o currículo e vivenciando no dia a dia. Então, tem a ver com valores, com normas, com comportamentos, né? Que de forma muito sutil e de forma implícita se entremeia nas relações entre essas pessoas, principalmente as relações de poder e a cultura institucional daquele espaço educativo. Então, o currículo oculto são aquelas nuances que determinam a forma como as pessoas se relacionam, valorizam a diversidade, constroem as suas manifestações de respeito, de acolhimento, as suas manifestações de coletividade, né? Então, todas essas nuances, elas são vivenciadas, mesmo que talvez os sujeitos não tenham plena consciência daquilo que estão manifestando. E o currículo real, que é aquele que se confronta e que se reconstrói, que se recompõe na prática. Então, os cotidianos escolares, que são extremamente dinâmicos, vivos, que se colocam a todo momento em situação de confronto de ideias, de pensamentos, de valores, de perspectivas de mundo, né? Todas essas possibilidades de pensar o que estamos construindo juntos em âmbito de currículo, isso se manifesta na dimensão da realidade desta organização curricular. Então, ela muitas vezes pode ou não corresponder ao currículo prescrito e ao currículo formal. Então, essas três dimensões, embora aqui apresentadas, né, didaticamente separadas, elas caminham muito juntas e elas estão muito entrelaçadas, porque a todo momento são dimensões que impactam e que fazem intervenções diretas na forma como as pessoas constroem os processos de ensino dentro dos espaços educativos. Ainda no material, é abordada a teoria do currículo tradicional, a teoria do currículo crítico e a teoria do currículo em dimensão pós-crítica. Nós temos autores de cada teoria que divergem entre si enquanto possibilidade de compreensão desse currículo e dos sujeitos que vivenciam esse currículo. Então, numa perspectiva tradicional, tem-se este sujeito que transmite conhecimentos na figura docente e um sujeito que absorve, que se relaciona pacificamente e passivamente diante daquilo que é ensinado, que seria o discente, o estudante, né, a própria criança. Então, embora não haja uma neutralidade real, é um currículo que, em perspectiva tradicional, é posto como neutro, como desprovido de uma intervenção efetivamente política. É um currículo organizado de uma forma disciplinar e fragmentada, onde os diálogos eles são voltados não para a interdisciplinaridade, mas eles são voltados para o esgotamento daquela determinada área do conhecimento, daquele determinado componente curricular, que não vai necessariamente dialogar com outros conhecimentos, com outras áreas, né, do saber. Uma dimensão crítica desse currículo, então, ela já se volta ao questionamento dessas relações de poder, dessas ideologias que permeiam a forma como as pessoas vão construir este currículo, tanto em maneira prescrita, tanto em maneira real, quanto em maneira oculta.
Então, ela se volta à compreensão de que a luta de classes, ela vai transversalizar todas essas relações. Ela vai partir de uma perspectiva da educação enquanto possibilidade de libertação, de emancipação, de conscientização. Então, essas relações entre as pessoas e o conhecimento, a relação que se estabelece na construção desses saberes e desses conhecimentos, ela valoriza na perspectiva crítica essa dimensão do currículo oculto, e principalmente voltando-se à identificação real de que existe uma desigualdade social, existe uma relação de poder desigual, este poder que muitas vezes traz impactos na fala, impactos no comportamento, em âmbito de não haver uma colaboração, e sim relações de opressão, relações em que os sujeitos não se sentem pertencentes, os sujeitos se sentem diminuídos. Então, são questões sociais colocadas como foco da compreensão dessa teoria crítica. E, por fim, uma teoria pós-crítica, que já se volta à subjetividade, à produção e ao consumo da cultura, que se volta às questões de gênero, de raça, de pluralidade de saberes, enquanto perspectivas que precisam fazer parte desse currículo, que precisam ser tratadas de maneira dialogada e dialógica, que precisam ser refletidas como pontos centrais para a construção e para a organização curricular dos espaços educativos. Então, são 3 perspectivas onde o docente precisa compreender-se, onde o docente precisa localizar-se, para que ele entenda o que baliza, o que orienta a sua prática pedagógica. Então, o docente precisa dessa reflexão para que ele compreenda quais são as propostas pedagógicas às quais ele se propõe. Quando há essa reflexão crítica, existe também uma possibilidade de transformação desses cotidianos por meio da significação, da ressignificação desses docentes a cada dia. Então, como nos diz Paulo Freire, a docência precisa ser compreendida em uma perspectiva de inacabamento.